sexta-feira, e cover do Bon Jovi no sábado. E tem também Mamonas Assassinas cover também no domingo a partir das 19 horas. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. 10 horas da manhã, 2 minutos. Muito bom dia, uma excelente quinta-feira para você que está conosco na programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos chegando com o Manhã Bandeirantes logo depois do Jornal Gente, todos os dias às 8 da manhã, na Rádio Bandeirantes e na tela da Band News TV. O Manhã Bandeirantes, a partir de agora, vai girar a informação do que acontece em Campinas, região metropolitana, os acontecimentos pertinho da gente e, obviamente, a repercussão do que impacta diretamente a nossa vida. Por exemplo, a repercussão em relação às tarifas impostas pelo presidente norte-americano Donald Trump aos produtos brasileiros. Qual o impacto para a produção aqui do interior de São Paulo? Por exemplo, o suco de laranja, ou a laranja em si, o produto brasileiro que é muito consumido nos Estados Unidos. E as empresas aqui do interior de São Paulo, como é que lidam com esse cenário em que vender os seus produtos para os principais mercados consumidores do planeta pode se tornar algo inviável daqui para frente? Repercussão de tudo que acontece neste dia 10 de julho de 2025 e informações do que está acontecendo ao longo da manhã. Esse é o nosso compromisso no Manhã Bandeirantes, que você acompanha pelo FM 85.7 e pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Uma excelente quinta-feira a quem está conosco pelo aplicativo Band Play ou pelos demais aplicativos de celular que tem a transmissão da Rádio Bandeirantes Campinas. Sei que tem muita gente que nos ouve, por exemplo, pelo Radiosnet. Muito obrigado pela sua companhia. Uma ótima quinta-feira a quem está conosco pelo portal bandmulti.com.br. Ágil, dinâmico, 24 horas por dia no ar com a aba ao vivo para você nos acompanhar de onde você estiver. Para você que gosta do rádio com imagens dos nossos bastidores, transmissão iniciada em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, diretamente do Complexo de Comunicação João Jorge Saad, aqui no Jardim São Gabriel, de onde falamos com os trabalhos técnicos do Multimídia, o Multitarefas, LL no ar, DJ, radialista e hoje responsável pela mesa de som, pela central técnica, o Leandro Lopes, nesse período de férias curtas, mas merecidas do Danilo Capucci. A coordenação da nossa equipe técnica está a cargo do Gil Kleber. Você pode participar do Manhã Bandeirantes pelo nosso canal do YouTube, se você for inscrito, fizer parte da comunidade que já tem 54.700 e mais uns quebrados de fãs, de pessoas que acompanham a programação, ouvintes queridos da Rádio Bandeirantes Campinas. Ou pelo nosso WhatsApp já liberado em 19 97102 1493. 97102 1493. Ao longo da programação, nós vamos ter também a participação da Nath Luquezzi, do Walter Sena, mas hoje faço questão de colocar também a sua mensagem. Nos últimos dias, o assunto foi passando, o tempo foi sendo rapidamente consumido, mas hoje a programação da Bandeirantes também é feita por você. Às 10h05, o Manhã Bandeirantes traz a orientação a quem nos dá carona pelas rodovias que cortam o nosso interior paulista. Se ontem o feriado deixou as pistas vazias, hoje muita gente voltando ao trabalho e encontrando alguns trechos com a tradicional lentidão. Sistema Anhanguera Bandeirantes. A melhor opção para quem vai à capital paulista é a rodovia dos Bandeirantes, já que há uma lentidão registrada no trecho da Anhanguera que passa por Jundiaí. Tanto na Bandeirantes quanto na Anhanguera, o motorista enfrenta a lentidão
para chegada na capital paulista. Já no sentido interior, o motorista não enfrenta dificuldades. O trânsito está liberado tanto na rodovia Anhanguera quanto na rodovia dos Bandeirantes. Hoje, o que travou a região foi uma manifestação na rodovia Zeferino Vaz, ASP 332. Uma manifestação dos trabalhadores da Replan, a maior refinaria da Petrobras no Brasil, fez com que o trânsito ficasse totalmente interditado na manhã desta quinta-feira. O motivo do protesto é a morte de um trabalhador dentro da Replan. A Polícia Militar Rodoviária atendeu a ocorrência e informa que cerca de 30 pessoas, entre familiares, amigos, colegas de trabalho do funcionário, interditaram o quilômetro 128 da rodovia Zeferino Vaz. Isso no trecho sentido Cosmópolis. Então, para quem vinha a Campinas, claro que havia o reflexo também, porque no trecho da paralisação da manifestação, o motorista dava aquela reduzida na velocidade. Mas o bloqueio era na pista sentido Cosmópolis. A Polícia Militar Rodoviária preparou um desvio no quilômetro 126, em que o motorista precisou passar por dentro de Paulínia, no bairro Bonfim, para depois acessar a SP-332 mais à frente. Nesse momento, o trânsito já está liberado, a manifestação já terminou. Começou por volta de 5 horas da manhã, impedindo a passagem de carros, caminhões, motocicletas, e pelo menos 5 quilômetros de congestionamento foram registrados durante esse ato. Alguns veículos chegaram a entrar no canteiro central para tentar escapar do trânsito, alguns flagrantes de carro indo por aquele gramadão e alguns até mudando de faixa. Olha o perigo. O cara estava indo sentido Cosmópolis, tem um gramadão que divide as duas pistas, ele corta por dentro, o que já é um risco, porque geralmente tem uma vala que muito carro fica ali e não sai mais. O cara conseguiu passar, cortou e entrou na pista sentido Campinas. Isso com trânsito de 6h30, 7 horas da manhã. Felizmente não houve nenhum registro de acidente. A liberação da Zeferino Vaz aconteceu por volta de 7h40, 15 para as 8 da manhã, segundo a concessionária Rota das Bandeiras. Trânsito ainda apresentou lentidão, mas agora, atualização de momento, tráfego livre em toda a Zeferino Vaz. Então, 5 quilômetros de lentidão já terminaram e o trânsito está fluindo, inclusive no trecho que passa em frente à Replan. Nas outras rodovias que integram o corredor Dom Pedro I, Anel Viário Magalhães Teixeira, rodovia João Cerezé e a própria Dom Pedro I, trânsito bom nesta manhã de quinta-feira. 10 horas e mais 9 minutos. Agora ontem em Valinhos, quem trafegava pelas ruas da cidade ou quem estava em alguns pontos de ônibus viveu um momento assustador. Um homem de 31 anos furtou um ônibus do transporte coletivo da cidade dentro de uma garagem da empresa concessionária de transportes. Saiu fugindo e atingindo um poste, inclusive numa fuga alucinante em que a Guarda Municipal conseguiu deter esse suspeito. A família afirma que ele tem um acompanhamento psiquiátrico e passa por um tratamento e em alguns momentos tem um surto. Aí você pensa, bom, um caso isolado até mesmo na vida desse homem. Negativo. Foi a 4ª vez que ele furtou um ônibus. Isso aconteceu na garagem que fica na alça entre a rodovia Guilherme Mamprim e a rodovia Visconde de Porto Seguro. É próximo ao cemitério de Valinhos. A GCM foi acionada, teve esse acompanhamento, essa perseguição por cerca de 15 minutos. E só terminou quando esse suspeito perdeu o controle ao fazer uma curva para acessar a Avenida Tancredo Neves. Imagine se ele em alta velocidade, num ônibus desgovernado, consegue acessar a Tancredo Neves. Ele derrubou um poste, mas não se feriu e felizmente também não atingiu ninguém. Após percorrer praticamente toda a via e realizar um retorno, o homem finalizou a fuga próximo de onde? De onde ele morava, da casa dele, na própria Avenida Tancredo Neves, no Parque das Colinas. Foi conduzido à delegacia de polícia, no plantão policial da delegacia de Valinhos, e o caso está sendo investigado e, por se tratar de um homem que tem laudo médico,
o cenário é um pouco diferente. Não se pode simplesmente jogar numa prisão, é preciso ter um acompanhamento e uma decisão da justiça das medidas cautelares a serem tomadas depois dessa cena assustadora. Aqui em Campinas, o centro da cidade mais uma vez foi alvo de criminosos. Nesse caso no singular, um ladrão que aproveitou o feriado para furtar uma loja de açaí. O local estava fechado, ele aproveitou da baixa movimentação no dia de ontem, no centro, entrou estragando tudo. Porta, janela, telhado, fugiu pelo forro, foi flagrado por uma câmera de monitoramento e fugiu com um pote de açaí. Não era a intenção inicial. Câmeras de monitoramento mostram que ele revira tudo. O caixa, as gavetas, em busca de dinheiro. Mas o proprietário sabe que para ter uma loja no centro, não dá para você deixar o dinheiro das vendas ali, marcando, guardado em uma caixa registradora. A caixa estava vazia, para não sair de mãos abanando, ele leva o pote de açaí e até o momento está foragido. O repórter Igor Val esteve no local. Quem acompanha a gente pelo canal do YouTube vai ver tanto as imagens dele dentro da loja quanto a fuga pelo telhado. E são essas imagens que ajudam a Polícia Militar e a Guarda Municipal nos patrulhamentos feitos pela região central para tentar encontrar esse ladrão. As imagens captadas pela câmera de segurança mostram um criminoso entrando no estabelecimento. O homem vasculha gavetas e abre compartimentos na procura de dinheiro em espécie, mas não encontra. Ele então revira os produtos e sai com um pote de açaí. O alarme de segurança dispara e os vizinhos conseguem ver o criminoso tentando fugir. Ele volta para cima do telhado, vai para o exterior da loja e foge em direção ao imóvel vizinho, um estacionamento. Processo de segurança, então a gente não deixa nada de valor, dinheiro, dentro do container. E então ele não levou muito ele não levou financeiro, dinheiro, nada, mas ele levou produto e mais o vandalismo mesmo, a prejuízo financeiro. O ladrão furtou apenas um pote de açaí, mas por causa dos estragos causados na ação, o prejuízo para os proprietários foi de cerca de R$5.000. Durante a invasão ao comércio, o homem entortou banhas, tentou arrombar a porta, quebrou parte do telhado e estourou uma janela. O crime aconteceu nas primeiras horas do dia na rua Sacramento, centro de Campinas. A Polícia Militar foi acionada automaticamente pelo sistema de segurança, mas os PMs não encontraram o bandido. Essa não foi a primeira vez que criminosos entraram aqui no estabelecimento. Os proprietários aumentaram a segurança aqui do local e mesmo assim foram vítimas novamente. Eles cobram mais segurança pública aqui na região central de Campinas. É isso, mas você vê que o sistema público nosso está deixando a desejar nessa parte de segurança. A gente está à mercê desses bandidos que estão aí pelo centro. Você vê que a gente conversa com outros locais. Eles também têm relatos de furto, de roubo, de vandalismo. Em nota, a Guarda Municipal informou que faz patrulhamento 24 horas por dia no centro da cidade e que está trabalhando para identificar o suspeito. Entrevista que Igor Val fez com Vinícius Pinto, proprietário dessa loja que fica na rua Sacramento, em pleno centro de Campinas. Quinto sinal marca 10h15 da manhã. Outro caso que marcou as últimas horas na cidade foi a localização de um corpo com uma vítima que estava com os pés amarrados dentro de um poço da rede de esgoto municipal no Jardim Santana. Isso aconteceu na Avenida Diogo Álvares, próximo ao Clube da Associação Desportiva da Polícia Militar. A vítima ainda não foi identificada, o corpo não estava com nenhum documento. A perícia apontou que não há marcas evidentes de violência, como tiros, facadas, que poderiam ter ocasionado a morte do homem. Mas o fato dele estar com os pés amarrados indica um caminho para uma investigação de um crime de execução. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para exames necroscópicos, exame toxicológico e o levantamento das impressões digitais para a identificação da vítima. Se tiver um RG no estado de São Paulo, tudo fica mais fácil pelo sistema integrado entre os municípios paulistas. A rede de esgoto onde a vítima foi encontrada fica numa área de declive, é considerada perigosa pelos moradores devido à falta de proteção adequada, não tem grade, por exemplo. Período de chuva forte aumenta o risco de acidente. Pode ter sido um acidente? Pouco provável, já que ele estava, repito, com os pés amarrados.
Caso registrado como morte suspeita no 4º Distrito Policial em Campinas. Ainda aqui na cidade, foi encontrada uma estufa montada para preparação de maconha. Tudo começa com um patrulhamento do BAEP que encontra um homem fumando maconha no meio da rua. Aí os policiais perguntam: "Você tem mais droga em casa?" E aí ele responde: "Olha, eu até tenho, mas é para consumo próprio." Quando os policiais chegaram, viram uma estrutura gigante montada com os pés de maconha já preparados para serem depois vendidos. A reportagem é do Guilherme Selegato. A casa usada para a atividade ilegal ganhou instalações com uma enorme estrutura para o cultivo de maconha. Pelo menos 3 cômodos do imóvel foram adaptados para a instalação de estufas. Os ambientes climatizados permitiam total controle sobre os processos de produção e crescimento das plantas. Tudo criado para garantir temperatura, ventilação e iluminação adequadas. Além dos pés de maconha, os policiais também encontraram no local produtos químicos que eram usados na atividade ilícita. A abordagem aconteceu no residencial Recanto dos Pássaros, aqui em Campinas. Durante patrulhamento, os agentes do BAEP perceberam esse homem em atitude suspeita e que possivelmente estaria com algo de ilícito. Quando ele viu as viaturas, tentou fugir, mas foi alcançado e detido. No momento da abordagem, ele resistiu bastante. Tentou todo momento se desvencilhar da equipe, se evadir, a gente segurou ele, acalmou ele, conteve ele e aí começou a conversar com ele para entender o que estava acontecendo. Ele falou que estava fumando maconha, a gente verificou que a casa que ele estava ali próximo estava com o portão aberto e estava um forte odor vindo lá de dentro. A gente perguntou: tem mais droga lá? O que tem lá dentro? Ele falou: não, tem mais droga, só que é pro meu uso. Os pés de maconha e todo o material utilizado na produção foram recolhidos e levados para a 2ª Seccional de Campinas. Ao todo foram apreendidos 26 pés, além da droga a granel, que já estava preparada para a venda. O suspeito, preso em flagrante, vai responder por tráfico de drogas. Para a gente fechar esse bloco, depois da reportagem do Guilherme Selegato, em que ele conversou com o Tenente Carrara da Polícia Militar, em Valinhos, 2 policiais foram afastados das atividades depois de um flagrante por câmera de monitoramento do abuso em uma abordagem policial. Eles são chamados para uma residência e até uma pessoa da própria família foi quem acionou pelo telefone 190 a equipe da PM. A denúncia é de que o morador estaria com som alto, consumindo drogas e quando os policiais chegam por lá, de fato havia um som alto. Mas ele diz para os policiais e mostra que o que ele estava fumando, na verdade, era tabaco. Pouco tempo depois do diálogo, começam as agressões. O homem foi agredido, a mulher dele também foi agredida e os policiais disseram no depoimento que prestaram e colocaram no boletim de ocorrência da PM que a mulher, por exemplo, não é que ela foi agredida, ela teve que ser afastada da situação. Só que as câmeras de monitoramento mostram exatamente o contrário. A investigação acontece por parte da Corregedoria Interna da Polícia Militar, por parte da Polícia Civil, e a Graziele Geronde preparou uma reportagem mostrando para você esse flagrante. Para quem está no rádio, vou adiantar para você algumas dessas imagens em que os 2 abordados são colocados no meio da cena, o homem no chão, levando chutes, golpes com um cacetete, e a mulher leva alguns golpes no rosto. Não se assuste, porque durante a reportagem você vai ouvir o áudio ambiente do local. Tem uma música alta, tem alguns gritos de pedido de socorro por parte da mulher e alguns gritos por parte do policial e também do homem que estava sendo agredido. A reportagem da Graziele Geronde traz os detalhes dessa ocorrência para você. As imagens de câmeras de segurança mostram quando 2 policiais militares chegam na residência no bairro Vale Verde, em Valinhos, e conversam com um homem de 27 anos. Até que, de repente, o policial dá um tapa no rapaz. As agressões seguem com socos, cacetetes e até chutes. A mulher dele, de 23 anos, tenta intervir e também é agredida.
Você tá batendo! Você também! Por que você tá batendo? Você tá da mulher? Você tá batendo? A ocorrência foi no final de junho, mas as imagens só foram divulgadas nesta quarta-feira. Segundo o boletim de ocorrência, a PM tinha sido acionada para atender um possível desentendimento familiar. No documento, os agentes de segurança relatam que fizeram uso moderado da força e que a mulher teria sido atingida acidentalmente. Mas o circuito de segurança contradiz a versão dos PMs. O casal procurou a Corregedoria da Polícia Militar para denunciar as agressões. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública afirma que os 2 policiais foram afastados das atividades operacionais. Além disso, a PM instaurou um inquérito para investigar os fatos. A Delegacia de Valinhos também instaurou um inquérito para apurar uma possível violência doméstica. As investigações seguem em andamento. 10h22. Vamos seguir com os nossos assuntos, com mais destaques nesta quinta-feira, agora 10h22. Os termômetros em Campinas, segundo o CEPAGRE da Unicamp, marcam 18 graus e meio. E se ontem estava aquela ventania enorme, agora vento moderado na casa dos 4 km por hora. Mais cedo, às 7h10 da manhã, Campinas registrou uma ventania de 23,7 km por hora. Ontem, às 9h40, teve uma ventania de 38 km por hora. Hoje, posso dizer, Nath Luquez, que o vendaval já passou. Eu não vou precisar preocupar com o penteado, com o topete, porque o vento não vai levar embora. Bom dia para você. Bom dia para você, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Pois é, o vento permanece até sexta-feira, mas as temperaturas devem aumentar aí nos próximos 2 dias até o final de semana. Não há previsão de chuva, a gente permanece com o tempo bastante seco, inclusive para este período a umidade relativa do ar pode ficar ainda mais baixa, próximo ali a casa dos 30%, 40% nos próximos dias, o que será bastante seco até o final de semana. Sendo assim, a gente tem que redobrar os cuidados quanto à hidratação. Essa nebulosidade que chegou com uma frente fria fraca no início da semana, ela já se afasta do sudeste. O sol fica ainda mais presente a partir do dia de hoje. Boa notícia para quem vai querer curtir aí o finalzão de semana com um tempinho um pouquinho mais ameno. Inclusive, eu vou fazer um alerta aqui, porque eu vi circulando nas redes sociais algumas informações falsas. Ah, não acredito. Mediante a 5ª onda de frio, mandaram no grupo da família e tudo mais. E aí, claro, fui até a fonte, que a fonte era o Clima Tempo, e eles emitiram uma nota. Então, a gente nós nos deparamos com essas informações falsas ainda de uma nova onda de frio ainda mais intensa, temperaturas negativas, possibilidade de neve, mas o Clima Tempo ressaltou que essas informações não condizem com as previsões oficiais emitidas pelos meteorologistas. Inclusive, a gente saiu da atuação da 4ª onda de frio, dia 4 de julho, sexta-feira passada. No momento, não há previsão de um novo pulso de ar significativo para esses próximos dias. O que acontece é que a gente está nesse período mesmo, período de característica de inverno, então as madrugadas de fato são mais frias, devido a essa perda radiativa, a ausência de nebulosidade e tardes um pouquinho mais ensolaradas, elevação das temperaturas máximas. É normal para o mês de julho, tá? Então, fiquem tranquilos, por enquanto não temos nenhum pulso de uma 5ª onda de frio prevista. Apenas mesmo essa massa de ar frio que chegou já se desconfigurou e agora as temperaturas tendem a ficar um pouquinho mais amenas. 10h25, um rápido intervalo. Na volta, o Manhã Bandeirantes vai falar para você sobre um programa aqui no estado de São Paulo para capacitar micro, pequenas e médias empresas, além de startups, produtores rurais, que estejam interessados em exportar produtos e serviços. Tem um prazo que está correndo e termina nesse final de julho agora, para você se inscrever para uma capacitação gratuita e 100% online. Mas e o impacto também das decisões do presidente Donald Trump para os microempreendedores, para as grandes empresas aqui do nosso interior de São Paulo? Também é um dos destaques da programação, que no próximo bloco vai entrar nesse assunto e vai ouvir a sua opinião pelo nosso WhatsApp, o 19 97102 1493. Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes.
Começa hoje em Indaiatuba uma edição especial da Festa do Morango, que este ano também terá pratos com pistache. A festa será no estacionamento do Polo Shopping Indaiatuba, com entrada gratuita e vai até domingo, 13 de julho. A expectativa é atrair milhares de pessoas durante os 4 dias. Os fãs de morango vão encontrar muitas opções como espeto, bolo no pote, crepe, pavê, torta, fundi e muito mais. Tudo de morango. Já os apaixonados por pistache podem degustar licor, bolos, brigadeiros, merengues, chopes e muito mais. Tudo de pistache, viu? Até o chopp. Mas quem quiser variar, também vai encontrar outras opções como torresmo de rolo, hambúrguer na parrilla, baião de 2, entre outros pratos deliciosos. O evento também vai arrecadar alimentos não perecíveis que serão doados para instituições assistenciais da cidade. Na programação musical da festa terá tributo ao Charlie Brown Jr., que acontece hoje à noite às 19h30, cover da Legião Urbana amanhã, sexta-feira, e cover do Bon Jovi no sábado. E tem também Mamonas Assassinas cover também no domingo a partir das 19 horas. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Festival de Sopas e Caldos é no Famiglia Giani. Neste inverno, nada melhor do que aquecer as suas noites com os melhores caldos italianos. Nosso Festival de Sopas e Caldos traz toda semana 4 opções diferentes, preparadas com ingredientes selecionados, feito com muito amor e carinho. Venha desfrutar do nosso ambiente aconchegante, familiar e perfeito para um bom vinho. Da nossa família para a sua família. Terça a sexta, das 18 às 20 horas. Famiglia Giani. Campeonato Brasileiro 2025 na Rádio Bandeirantes, com a equipe líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Neste sábado, a Ponte Preta vai enfrentar o São Bernardo às 17 horas no estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo. E no domingo, o Guarani vai enfrentar o Ituano às 16h30 no estádio Brinco de Ouro. Jogos da 12ª rodada do Brasileirão Série C. O melhor do futebol no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. 10h30 da manhã, de volta com o nosso Manhã Bandeirantes. Atenção, você que mora na região do Jardim Londres, do Jardim Garcia, do Aurélia. Tem novidade em relação à ciclovia do bairro e que passa por outras regiões de Campinas também.
Que novidade é essa, Nath Luquez? A INDEC iniciou então essa semana a sinalização do sistema cicloviário do Jardim Londres, Garcia e Aurélia. As rotas, ciclovias, ciclofaixas e calçadas partilhadas que já estão implantadas nos bairros e agora realizam a conexão entre elas e receberam uma sinalização específica em alguns pontos estratégicos. Então, são 2 tipos de placas de sinalização. As placas previstas no Código de Trânsito Brasileiro, que indicam a direção das rotas cicloviárias, extensão e tempo de percurso, e uma placa com o nome do sistema cicloviário e um QR Code, que ali direciona diretamente para o site da INDEC na seção do mapa cicloviário. Esse mapa ele oferece várias informações sobre todas as ciclovias que estão em operação agora no município e por meio dele é possível saber quais que são as características de cada rota, extensões, bairros, os bairros que são atendidos e fazer um passeio virtual usando a ferramenta Street View. Esse sistema cicloviário tem cerca de 10 km e o percurso terá 7 pontos de sinalização, cada um com uma placa de orientação das direções e rotas e uma placa promocional. 10h31, Manhã Bandeirantes fala agora sobre a economia aqui do estado de São Paulo, aqui do nosso interior paulista. E olha, está terminando o prazo para inscrição no programa Exporta SP. O governo do estado vai capacitar micro, pequenas e médias empresas, startups, produtores rurais que estejam interessados em exportar produtos e serviços. Isso vale para qualquer região do estado e a capacitação é gratuita e 100% online. Para a gente entender como vai funcionar esse trabalho e como isso movimenta a economia do nosso estado de São Paulo, o Manhã Bandeirantes conversa nesta quinta-feira com Rafael Cavalcante, analista de investimentos e competitividade da Invest SP, agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Rafael Cavalcante, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia, Heitor, bom dia, ouvintes da Rádio Bandeirantes, é um grande prazer para a gente estar conectado aqui com vocês hoje, poder conversar um pouco mais sobre o Exporta SP. Como é que o investidor de Campinas, região, o microempresário pode fazer para ter essa capacitação e como é que vai funcionar essa integração do online para que ele consiga, da própria cidade, da própria casa, absorver todo esse conteúdo? Bom, o Exporta SP está com inscrições abertas, né? Basta procurar aí o site da Invest São Paulo, a gente tem a aba de exportação, procurar ali pelo Exporta SP, leva para o formulário do cadastro de interesse, né? Para a empresa fazer parte conosco, e é o programa totalmente online e gratuito, né? Então a gente reúne 10h33, vamos restabelecer o contato com o Rafael Cavalcante, que é analista de investimentos e competitividade da Invest SP, falando sobre o programa Exporta SP. 31 de julho é o prazo final para a inscrição ser feita de maneira online. É um curso de duração de 3 meses que acontece já no segundo semestre de 2025. Com acesso a 4 mentorias, encontros individuais com especialistas, debates sobre as necessidades, os desafios específicos dos seus negócios, da área específica de cada um desses empreendedores. A gente está restabelecendo o contato para saber um pouco mais sobre esse projeto. Já de volta com a gente o Rafael Cavalcante, que falava a respeito desse contato direto com os empresários, com micro, pequenas empresas. Conta um pouquinho mais para a gente dessa iniciativa, por favor, Rafael. Também não. 10h34, a gente segue ainda tentando restabelecer o contato direto da capital paulista, conversando conosco. E eu vou passar para você, então, o caminho para você que está interessado nesse assunto, já ter também a forma de se inscrever. Você pode acessar a página invest.sp.gov.br. invest.sp.gov.br. Ali tem o caminho para essa inscrição ser feita. E dia 31 de julho agora é o prazo final para as empresas interessadas. Rafael, me ouve? Não. 10h35, a gente vai ter uma próxima oportunidade, uma tentativa, quem sabe, da gente ainda hoje
entrar nesse assunto, afinal de contas, estamos falando da exportação de produtos brasileiros, estamos falando de um momento em que o mundo todo olha para esse assunto e há também uma relação direta aqui do nosso interior paulista com a economia brasileira, com a exportação e com tudo que está diretamente ligado à decisão recente do governo norte-americano, que vai ser o assunto ainda nesta edição do Manhã Bandeirantes, uma das pautas aqui, ouvindo também especialistas nesse setor e reportagens para informar a você o que está acontecendo. Governistas, oposição, todos reagindo nesta manhã de quinta-feira à taxação de Donald Trump em 50% aos produtos brasileiros exportados para a América do Norte. Vamos tentar mais uma vez? Rafael, você nos ouve? Olá, sim. Estamos ouvindo aqui. Agora sim. Para a gente retomar então o nosso assunto, Rafael, você falava a respeito dessa iniciativa. Conta um pouquinho para a gente de como vai funcionar o Exporta SP e como as empresas aqui do interior de São Paulo podem se capacitar para essa atividade. Bom, realmente entrar pelo site, né, como a gente comentou, e aí a gente tem o formato de sala de aula virtual com mentorias, né, então acompanhamento da empresa, de todos os setores econômicos, produtos, serviços, reunindo esse formato de sala de aula virtual com os temas. Vamos falar com o Rafael numa próxima oportunidade e, infelizmente, a gente está com esse problema técnico hoje que não conseguimos superar nessa entrevista. Vamos, então, entrar no assunto das tarifas com o presidente Donald Trump. Para você entender exatamente o que está acontecendo, a Thaís Dias preparou uma reportagem para a gente falando a respeito dos capítulos que chegaram a essa tarifação, a esse tarifaço do presidente Donald Trump e o momento em que o Brasil e o mundo como todo, todos foram pegos de surpresa com essa decisão do governo dos Estados Unidos. A carta oficial da Casa Branca foi divulgada inicialmente na plataforma de rede social de propriedade de Trump. Dirigida ao presidente Lula, começa citando Jair Bolsonaro e dizendo que o julgamento do ex-presidente no Supremo Tribunal Federal é uma desgraça internacional, além de uma caça às bruxas, e que deveria terminar imediatamente. Bolsonaro e 30 aliados são réus no Supremo pela denúncia da Procuradoria-Geral da República por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Para justificar o aumento das tarifas aos produtos brasileiros, Trump afirma que a decisão foi tomada por causa de ataques insidiosos do Brasil contra as eleições livres e a violação fundamental da liberdade de expressão dos americanos. A carta de Donald Trump afirma que a tarifa de 50% será aplicada sobre todas e quaisquer exportações brasileiras enviadas para os Estados Unidos a partir de 1º de agosto. O presidente americano afirma ainda que a relação comercial dos Estados Unidos com o Brasil é injusta e que o relacionamento dos dois países está longe de ser recíproco. Assim que a carta foi divulgada, Lula, que estava em uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chamou o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o assessor internacional, Celso Amorim. 2 horas depois veio a resposta. A nota oficial afirma que o Brasil não aceitará ser tutelado por ninguém e que o processo judicial contra aqueles que planejaram um golpe de Estado é de competência apenas da Justiça brasileira. Sobre a acusação de Trump de censura às plataformas de internet, a nota do Planalto diz que no Brasil, liberdade de expressão não se confunde com agressão ou práticas violentas e que para operar no país, empresas nacionais e estrangeiras estão submetidas à legislação brasileira. Termina dizendo que as estatísticas comprovam um superávit dos Estados Unidos no comércio com o Brasil ao longo dos últimos 15 anos e que qualquer medida de elevação de tarifas de forma unilateral será respondida à luz da Lei de Reciprocidade Econômica. As declarações de Trump sobre o Brasil tinham começado na segunda, quando o americano falou pela primeira vez sobre uma suposta perseguição da justiça brasileira contra Bolsonaro. Na terça-feira, ele ameaçou os países do BRICS, que durante a cúpula no Rio de Janeiro sugeriram substituir o dólar por outra moeda nas negociações entre os integrantes do bloco.
Já nesta quarta, foi a vez da Embaixada Americana em Brasília divulgar nota, afirmando que Jair Bolsonaro e a família, classificados como fortes parceiros dos Estados Unidos, são alvos de uma perseguição política e que isso envergonha e desrespeita as tradições democráticas do Brasil. Um dos filhos do ex-presidente, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, está nos Estados Unidos desde janeiro. Após a manifestação da embaixada, o Itamaraty convocou o encarregado de negócios dos Estados Unidos, Gabriel Escobar, para explicações. Na linguagem diplomática, isso representa uma espécie de reprimenda. Precisamos lembrar que a semana começou com o presidente Donald Trump fazendo ameaças aos países que se alinhem aos BRICS. Isso no meio da reunião da cúpula dos BRICS que aconteceu no Rio de Janeiro entre domingo e segunda-feira. O presidente Donald Trump, publicamente, ameaçou taxas extras a produtos de países que se alinhem ao grupo formado por 11 nações, entre elas as que formam as iniciais dos BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o S de South Africa. A publicação foi feita no perfil da rede social criada por Donald Trump, a Truth Social. Na ocasião, ele escreveu: qualquer país que se alinhe às políticas anti-americanas do BRICS será taxado com tarifa extra de 10%. Não haverá exceções a essa política. Obrigado pela atenção em relação a essa questão. Foi assim que ele concluiu o post na ocasião. Além de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, os BRICS são compostos ainda pela Arábia Saudita, Irã, Emirados Árabes, Indonésia, Egito e Etiópia. E mais 10 países são parceiros do grupo: Bielorrússia, Bolívia, Cazaquistão, Cuba, Malásia, Nigéria, Tailândia, Uganda, Uzbequistão e Vietnã. Então, chegou a hora do Brasil ter uma justificativa, é assim que eu entendo o caso. O presidente Donald Trump tem usado as diferentes armas para atacar os diferentes países que estão buscando comércios, independente de ter os Estados Unidos dando o seu carimbo, dando a sua chancela. Para cada país existe um argumento diferente. Em todos esses outros anúncios de tarifaços, o presidente Donald Trump colocou na balança o desequilíbrio do déficit, o que no caso do Brasil não faz sentido. Os Estados Unidos têm superávit, ou seja, eles mais vendem do que compram para o mercado brasileiro. O segundo argumento, as questões políticas que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso, claro, que repercute no mundo político, mas também e principalmente na economia brasileira. E o repórter Túlio Amâncio traz agora o que se debateu a respeito do anúncio norte-americano e como o governo brasileiro está lidando, tanto na conversa com o mundo econômico, com o empresariado brasileiro, quanto também com a questão política envolvendo seu principal adversário dessa década. 50%. Essa foi a tarifa anunciada sobre produtos brasileiros numa carta de Donald Trump endereçada a Lula. A nova taxa deverá entrar em vigor em 1º de agosto. Para justificar a elevação da tarifa, Trump começa citando o ex-presidente Jair Bolsonaro e diz ser uma vergonha internacional o julgamento do ex-presidente brasileiro no Supremo, mas apresenta argumentos comerciais para a nova alíquota quando diz: entenda que essas tarifas são necessárias para corrigir os muitos anos de tarifas, políticas não tarifárias e barreiras comerciais brasileiras. Trump também cita: caso o Brasil decida abrir seus mercados comerciais até hoje fechado aos Estados Unidos e eliminar suas tarifas, políticas não tarifárias e barreiras comerciais, talvez consideremos um ajuste nesta carta. Antes da carta, o presidente americano falou sobre as taxas para vários países. And we're going to have a couple of more coming out today. Brazil, as an example, has been not good to us, not good at all. Antes de saber da taxação, o vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio apostava ainda no diálogo. Eu não vejo nenhuma razão para aumento de tarifa em relação ao Brasil. O Brasil não é problema para os Estados Unidos, é importante sempre reiterar isso. Nós não vamos mudar o tom.
O dia de crise começou por volta do meio-dia, quando a Embaixada dos Estados Unidos divulgou uma nota que diz que Jair Bolsonaro e a família, classificados como fortes parceiros dos Estados Unidos, são alvo de perseguição política e que isso envergonha e desrespeita as tradições democráticas do Brasil. Menos de 2 horas depois, o Itamaraty convocou o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos, Gabriel Escobar, para explicações. Na linguagem diplomática, isso representa uma espécie de reprimenda. Nós estamos já há 6, 7 meses sem embaixador americano aqui no Brasil, o que mostra também a maneira como o Departamento de Estado e o governo Trump estão encarando o Brasil. Gabriel Escobar foi recebido pela embaixadora Maria Luísa Escorel, secretária de América do Norte e Europa do Itamaraty. O encontro durou cerca de 40 minutos. Escorel afirmou que há uma intromissão indevida sobre um fato que diz respeito à soberania nacional. Lula se manifestou na segunda-feira e afirmou que não aceita interferência ou tutela de quem quer que seja. A economia do interior de São Paulo também tem o seu impacto em relação às tarifas impostas pelo governo norte-americano, que podem entrar em ação a partir do dia 1º do mês de agosto. O jornalismo da Band conversou com Ibiapaba Neto, diretor executivo da Citrus BR, a Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos. Os Estados Unidos são alguns dos maiores... É um país que consome muito a laranja brasileira. Não é exatamente o maior consumidor, mas a safra da laranja brasileira, que encerrou 2024-2025 com uma produção total de 230 milhões de caixas, e passa muito pelo nosso interior paulista, depende do comércio com os Estados Unidos. O diretor executivo da Citrus BR vai contar pra gente qual é o impacto direto para esse setor específico, caso as tarifas de fato sejam aplicadas na prática. Primeiro, acho que foi uma surpresa para todo mundo. Ninguém esperava um aumento dessa magnitude, assim, do dia para a noite, então pegou todo mundo aqui de surpresa. Estados Unidos é um mercado super importante para o suco de laranja brasileiro, ele representa 41% das exportações. Neste ano safra 2024-2025, que acabou de ser encerrado agora em 30 de junho, foram mais de 1 bilhão e 300 milhões de dólares para esse mercado, para o mercado americano. Bem, para a gente dimensionar um pouco o que isso significa, o Brasil ele sempre pagou imposto de importação nos Estados Unidos, para os Estados Unidos. Então, pegando valores hoje do fechamento da Bolsa de Nova York hoje, comparativamente, se a gente olhar o que o Brasil costumava pagar, que era em torno de 415 dólares por tonelada, hoje, se aplicado hoje esse imposto, ele passaria a ser de 2.600 dólares por tonelada. O que isso significa, Vitor? Significa um aumento de 533% nesse imposto de importação e significa que cerca de 72% do valor total do suco concentrado e 62% do valor do suco não concentrado passariam a ser de imposto. Isso praticamente inviabiliza esse mercado. E aí isso cria uma série de problemas, porque se você não consegue exportar esse suco para os Estados Unidos, tem que redirecionar. Redireciona para onde? Para a Europa, que é o nosso maior consumidor. Não sei se a Europa tem demanda para conseguir absorver uma quantidade tão grande de suco, que também traz outro impacto extremamente negativo para o setor. E a gente está falando de um setor importante, é um setor aí que são milhares de citricultores ligados a esse setor, são mais de 55 mil empregos por ano na colheita da laranja, cerca de 200 mil empregos no total, diretos e indiretos, e tudo isso vai ser, obviamente, impactado por conta dessa tarifa, caso ela persista e entre em vigor em 1º de agosto. O que nos resta? Nos resta aí realmente torcer para que o governo brasileiro ele continue o caminho da diplomacia, da boa técnica e que defenda os interesses do cidadão brasileiro na manutenção aí do emprego e renda, que acho que todo mundo precisa. A gente não precisa mais
a gente não precisa agravar as disputas geopolíticas que já estão tão agudas hoje em dia. Então, a nossa esperança é que o governo brasileiro, que tem uma história de diplomacia muito técnica, muito bem sucedida, realmente coloque tudo o que eles aprenderam em todos esses séculos aí de diplomacia brasileira e consigam, de uma maneira aí habilidosa, contornar essa situação que realmente é bastante complicada para o setor de suco de laranja. Esse Ibiapaba Neto, diretor executivo da Citrus BR, a Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos. Mas não é de apenas laranja que vive a balança comercial entre Brasil e Estados Unidos. Para o nosso país, os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Para os Estados Unidos, o Brasil é o 15º na lista de parceiros comerciais, segundo órgãos da estatística do US Census Bureau. Os Estados Unidos são tanto o segundo país de quem o Brasil mais compra, como o segundo país para quem a gente mais vende. Quem é o primeiro lugar nas duas listas? A China. A importância do Brasil para os Estados Unidos é assimétrica. O Brasil é muito mais importante como mercado para vender produtos, nono maior comprador de bens americanos, do que como origem de bens, porque somos o 18º entre os que vendem para os Estados Unidos. Assim, os Estados Unidos costumam ter superávit, ou seja, lucro na relação comercial com o Brasil, já há vários anos. O Brasil tem como principais itens vendidos para fora, além da laranja, petróleo bruto, ferro ou aço semi-manufaturado, café em grãos, pastas químicas de madeira, que são usadas na indústria para fabricar, por exemplo, papel, e aviões, por conta da Embraer, que fica em São José dos Campos, e outros veículos aéreos. Carnes bovinas e sucos de laranja, como ouvimos agora, também estão entre os produtos brasileiros mais vendidos aos Estados Unidos. O Brasil é o maior exportador de suco de laranja do planeta. E o que vem de lá para cá? Principais itens dos Estados Unidos vendidos para o Brasil, segundo os dados de 2024, numa lista feita no site desse instituto que eu disse agora há pouco. Componentes para fabricação de aviões, partes de turbo-reatores e também de turbopropulsores, gás natural liquefeito e petróleo bruto, óleo diesel, naftas para petroquímica, que é um líquido derivado do petróleo usado nessa indústria, e carvão betuminoso também se destacam na lista. Claro que a gente pensa em compra de importação norte-americana, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o iPhone. Mas a grande negociação é com esses produtos que são matéria-prima para outras produções no Brasil. Então, uma vez tendo a política de reciprocidade, há um efeito cascata ainda a ser estudado sobre os preços, não apenas dos produtos eletrônicos, dos supérfluos, mas do nosso dia a dia mesmo. A colunista Mônica Bergamo, do Grupo Bandeirantes de Comunicação, informou agora há pouco que ministros do Supremo Tribunal Federal receberam a informação de figuras próximas do ex-presidente Jair Bolsonaro que ele pode estar preparando a sua fuga para os Estados Unidos com o apoio do presidente americano Donald Trump. O intuito, segundo a colunista Mônica Bergamo, seria evitar uma possível prisão no Brasil. Ela diz ainda que Bolsonaro estaria, entre aspas, em pânico com a possibilidade de ser encarcerado à medida que seu julgamento avança e se aproxima de uma conclusão que pode ocorrer até outubro desse ano. Uma das evidências desse preparo seria o fato de Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, já morar nos Estados Unidos e se autodefinir como um deputado em exílio. Essa situação levanta suspeitas entre os magistrados do STF de que Trump estaria facilitando um possível pedido de asilo político para Bolsonaro, argumentando que ele sofre perseguição política no Brasil, como ele fez na carta enviada ao presidente Lula. Vamos ouvir você que faz também o nosso Manhã Bandeirantes, afinal de contas, esse é o assunto do dia no país e tem muita gente querendo participar também dessa conversa.
Mensagens de áudio, mensagens de texto pelo 19 97102 1493. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bom dia, paz de amigos. Essa carta do Trump é totalmente exagerada. Primeiro, o Brasil tem déficit com os Estados Unidos. Não superávit. Então é mentira que o Trump está falando da tributação, não sei o que. É mentira isso aí. E outra coisa, os Big Tech. Cada país tem sua regra. As Big Tech têm que entrar na regra do Brasil, tá certo? Agora, ele querer se intrometer na política, na justiça brasileira, somos um país soberano, um país que tem leis. Se o cara fez M aqui, tem que seguir a regra do Brasil. Tanto Negrão. A Carmen, final do telefone 9849, vai na mesma linha. Somos um país soberano, temos leis, então ninguém de outro país deve se intrometer. Nem Donald Trump, nem ninguém. Não somos colônia de nenhum outro país. A família Bolsonaro, no entendimento da Carmen, está prejudicando o povo brasileiro. Mais uma mensagem de áudio do nosso ouvinte. Bom dia, Heitor. Bom Tudo dia. bem? Heitor, esse negócio aí do Trump aí, com essa taxação aí, é uma coisa muito ruim, né, que a gente tá vendo aí. Eu vou te falar, cara, essa imprensa brasileira é uma vergonha, viu? Que eu escutei ontem, né, nas algumas emissoras aí, é uma coisa assim que não dá para acreditar. Os caras do lado da taxação do Trump, uma coisa que, se for concretizado mesmo, é uma coisa muito ruim para o Brasil. Mas essa imprensa brasileira é triste escutar certas coisas deles, hein? Esse bolsonarismo aí é uma vergonha para o nosso país. Os caras conspirando lá contra o Brasil e eles aqui aplaudindo. Ontem aplaudiram, só faltaram soltar rojão pela decisão do Trump. Mas essa imprensa brasileira, essa banda nacional aí, a Globo, a Record, olha, vou te falar, cara, Canal do Boi. Não dá para aguentar essa raça não, essa turma não. Essa turma do Bolsonaro já era para estar em cana, já era para estar preso, porque esses caras aí estão querendo acabar com o país, sabe? E esse judiciário brasileiro também é uma vergonha, porque já era até para ter prendido esse Flávio Bolsonaro que está lá nos Estados Unidos conspirando contra o Brasil. Esses caras já era para estar presos, essa turma já era para estar na cadeia há muito tempo. E o judiciário brasileiro olhando, vendo, não faz nada. Esse bolsonarismo é um câncer para o país. Mensagem do Cícero, final do telefone 5876, no nosso espaço democrático do Manhã Bandeirantes. O Edivalmir Massa acordou cedo, hein, Edivalmir? Ou foi dormir tarde? 00:15 ele já estava escrevendo. Heitor, se eu falar, esses vira-latas é crime, questione ao seu advogado, Edivalmir, mas que tem um monte de vira-lata no país que abana rabinho pra gringo, isso não tem como negar. 10h59, mais uma mensagem de áudio do nosso ouvinte. Bom dia, Heitor. Bom dia. Eu queria falar sobre a falência do Conselho Tutelar de Campinas, né? Várias denúncias sobre o caso lá daquela família lá do Jardim Aeroporto. E eles nada fizeram, né? Aí você vê a cara de pau da mulher numa entrevista na televisão falar que eles estavam já indo bem. Pô, a casa cheia de lixo. Dava até pra sentir o cheiro pelas imagens, sabia? E sei lá, cara. Mais uma vez, né? Esse conselho tutelar que não serve pra nada. Pra nada. A única coisa que ele serve é se você tiver um filho por ir pra trabalhar junto com você, eles vão lá e mandam te prender. Né? Essa é a verdade. Agora, quando vê uma criança morrendo lá, não faz nada. A polícia tinha que ir atrás disso aí, desses caras do conselho tutelar, viu? Tinha que ir atrás e responsabilizar eles também pela morte dessa menina. Ele tinha 40 denúncias, e tiver como provar essas 40 denúncias, o conselho tutelar tem que alguém pagar por isso também, né? E esse Trump, hein? Essa família Bolsonaro, um lixo, né? Desculpa falar. Lambe a bota dos Estados Unidos, né?
Ah, pessoalzinho ordinário, esses bolsonaristas, viu? Esses filhos do Bolsonaro, ele, a mulher. Cadeia nele já. Alexandro Centro, um abraço aí. Muito obrigado, Alexandro. Também girando sobre os outros assuntos, o nosso ouvinte Celso Santos, morador do Jardim Carlos Lourenço, diz: eu tenho um enorme respeito pelo trabalho dos policiais militares. Eles fazem um trabalho complicado, enfrentando situações que a gente nem imagina. Porém, são tantos casos de descontrole emocional dos policiais praticando agressões, às vezes até tiros fatais em inocentes, que acho que os policiais estão precisando urgentemente de acompanhamento psicológico sério. Concordo com o Celso. É inconcebível que um policial militar perca o controle emocional tão facilmente. Eles devem ser treinados para agirem sob pressão e não cederem à tentação de agredirem ou atirarem nas pessoas por puro descontrole emocional. Acrescento ao comentário do Celso que afastamento de policial que matou inocente na rua, achando que seria um ladrão, afastamento das atividades da rua e utilização para atividades internas, e o mesmo do caso de Valinhos que nós contamos hoje, não é punição. Não está nem perto de ser considerado punição. Ah, ele vai sair da rua e vai fazer administração interna. Isso não é o que se espera de uma sociedade que cobra com razão mudanças na lei, mas que também precisa cobrar mudanças de postura de policiais. E eu não vejo o governo do estado, com o comando da Secretaria de Segurança Pública de Guilherme Derrite, ter uma postura também de cobrar internamente os seus policiais. 11:02, mais uma mensagem de áudio aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Bom dia a todos. Bom dia. Didi Alê. Heitor Fredo, falando um pouquinho sobre essa taxação do Trump, né? Isso aí é resultado, né, do que o nosso atual presidente anda falando, as posições. Aí vem as taxações. Mas eu acho que o Trump exagerou na dose bastante, nesse caso aí, com relação ao Brasil. Mas é o preço que estamos pagando por certos assuntos sairmos da neutralidade que sempre prezou o nosso país. A consequência é essa daí. Um grande abraço a todos. DJ Alê, prazer falar com você novamente, Heitor Fredo. Prazer sempre nosso. Até mais. Até a próxima. Mensagem que chega também do ouvinte André, final do telefone 7954. Heitor, cadê a turma do bonezinho do Tarcísio, estado de São Paulo, prejudicando? Bonezinho é o Make America Great Again, né? Você que está prejudicando, você ainda está a favor do Trump, da tarifa de 50%? Acho que não está falando para mim, né? Está falando para quem usa o boné. E duas da família que se diz patriota, mas para escapar da cadeia está prejudicando milhares de brasileiros. Está na hora do povo ir às ruas. Bolsonaro ele considera o inimigo do povo. Última mensagem de áudio aqui nessa participação do nosso ouvinte. Bom dia, amigo Heitor. Bom dia. Renate. Bom dia. Essa taxação aí dos Estados Unidos por esse presidente aí do cão, se é assim que eu consigo falar o nome dele, é ruim para os dois lados. Por exemplo, a carne, vou dar só um exemplo, a carne já tem o preço do dólar aqui. O que vai acontecer? Abre espaço e vende mais carne aqui. Mas o que acontece? Abaixa um pouco mais que o dólar. E aí vende normal. O aço. Tem tanta gente que vende aço, tanto país que vende aço. E a negociação... E outra, acho que aço, aqui nós temos que usar mais aço aqui para fazer casas, prédios, sabe? Consumir essa demanda aqui mesmo no Brasil. Mensagem do Marco Silva Bedin, direto de Hortolândia. Muito obrigado pela participação. Para fechar esse bloco, a frase de Joel Amorim, final do telefone 6646. Tomara que Donald Trump tenha enviado a carta pelos Correios do Brasil. Aí teremos pelo menos uns 50 dias a mais de prazo até ela chegar aqui no nosso território. Um rápido intervalo, na volta, Walter Sena conosco aqui, também trazendo a opinião, a análise desse momento em que
o Brasil vive uma incerteza comercial e na sua relação diplomática com os Estados Unidos. Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Pessoas com o nome negativado têm até sexta-feira, dia 11 de julho, para renegociar dívidas com desconto de até 97%. A ação faz parte de um mutirão emergencial do Serasa, em parceria com mais de 40 bancos. De acordo com o Serasa, 50 milhões de dívidas podem ser negociadas por menos de R$100 e 23 milhões delas por menos de R$50. A renegociação é fácil e 100% online. Basta acessar o site Serasa Limpa Nome ou usar o aplicativo gratuito. O login é feito com CPF e senha, mas o usuário também pode criar uma conta na hora. No sistema, o consumidor pode ver todas as dívidas no CPF, conferir propostas com até 97% de desconto, parcelar em até 72 vezes e escolher a forma de pagamento, sendo Pix, boleto ou carteira digital Serasa. Antes de concluir, o site mostra os termos do acordo e, ao confirmar, o contrato é fechado na hora. Se o pagamento for por Pix, o nome pode ser limpo em poucas horas e o score de crédito é atualizado em até 24 horas. Mas atenção, existem anúncios falsos de renegociação de dívidas com até 99% de desconto. São golpistas que imitam com precisão o site original. Então, fique atento aos detalhes antes de preencher os dados. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Brasileirão Série C é na Band. Todo sábado às 5 da tarde, a bola rola ao vivo na tela da TV Band. Os clubes da nossa região na disputa pelo acesso à Série B do Brasileirão. E todos os jogos de Guarani e Ponte Preta você acompanha na Rádio Bandeirantes com a melhor equipe comandada por Carlos Batista. Seja na TV ou no rádio, Brasileirão Série C é aqui, na Band. Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã, 8 minutos, 11:08. Quero falar com você que está no nosso Manhã Bandeirantes e te dar uma dica e um recado. Afinal de contas, é preciso modernizar as relações de trabalho no dia a dia. Por exemplo, levar um dia inteiro para emitir uma nota é raro, mas ainda acontece em muitos lugares, em muitas empresas. Era o que acontecia na IBS do Brasil, uma indústria de papel. Emitir uma nota de importação era assim na IBS do Brasil. A Gisele, que é analista fiscal, contou pra gente que o processo era tão cheio de falhas, feito com base em planilhas, que ela precisava parar tudo para conseguir concluir essa tarefa. Mas isso ficou no passado, depois da implantação do WK Radar. O estoque e a produção passaram a ser gerenciados em um só sistema. E hoje, a Gisele emite uma nota de importação em 10 minutinhos. A empresa passou a trabalhar com dados confiáveis, os estoques estão corretos e a produção organizada. Quer saber como o WK Radar pode ajudar a sua indústria, assim como ajudou a Gisele e a IBS do Brasil? Então acesse agora a página WK.com.br. Com o WK Radar, você tem automação e integração dos processos da sua empresa,
Coloque tudo em ordem com o WK Radar. Aqui na região de Campinas, você pode procurar a Inovar ASC para ter o WK Radar na sua empresa. Anote o número: 3291-9650. 3291-9650. WK Radar é a gestão da sua empresa em suas mãos. Bandeirantes. 11h10, Nath Luquezzi. A Câmara dos Deputados aqui no Brasil aprovou uma lei diretamente ligada à proteção animal. Explica pra gente que lei é essa. Foi aprovado ontem, na última quarta-feira, dia 9, o projeto de lei que proíbe o uso de animais vertebrados vivos em testes de ingredientes ou também de produtos de higiene pessoal, cosméticos, perfumes, inclusive para averiguar seu perigo, sua eficácia ou a sua segurança. Esse texto será enviado à sanção presidencial. A partir da publicação das mudanças, dados obtidos com testes em animais não poderão ser utilizados para autorizar a comercialização de produtos de higiene pessoal, cosméticos ou perfumes com ingredientes. Então, essa exceção será para os casos em que forem obtidos para cumprir regulamentação não cosméticos. Para fazer uso dessa exceção, as empresas interessadas deverão fornecer evidências documentais do propósito não cosmético do teste. O fabricante que tiver essa permissão de utilizar novos dados de testes com animais não poderá incluir no rótulo ou também no invólucro ali do produto frases como não testado em animais, livre de crueldade ou outras expressões similares. O objetivo é manter a experimentação animal como prática dominante, representaria não apenas uma falha ética, mas um retrocesso científico. Isso é o relator do projeto, o deputado Rui Carneiro, quem disse. A Câmara dos Deputados, através da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, também aprovou ontem uma moção de louvor e regozijo ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. É uma iniciativa do deputado Sóstenes Cavalcante, líder do PL, deputado eleito pelo Rio de Janeiro. A justificativa é que, segundo o deputado, em seus primeiros 100 dias de governo, o presidente Donald Trump reduziu a inflação norte-americana, busca reduzir os preços das contas de energia, negocia a paz entre a Rússia e a Ucrânia, está implementando diversos cortes de impostos, protege os valores e princípios das famílias como pilares centrais de uma boa cidadania. Isso tudo horas antes do anúncio do tarifaço de 50% sobre os produtos brasileiros. Walter Sena, que timing dos deputados, hein? Bom dia para você. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bom dia, ouvintes. Olha, agora vai ficar um campo demonizando um lado e o outro com a sua reciprocidade de sempre. Eu costumo falar, né, que a militância cega emborrece. A militância político-partidária deixa as pessoas com um tampão na frente e não conseguem enxergar mais nada. Então, um lado não consegue ver nada de bom do outro e só vê coisa boa do seu político de estimação, e o outro lado, a reciprocidade é a mesma. O que a gente observa, né? O tarifaço do Trump é uma tragédia para a economia brasileira. E às vezes a pessoa fala, não, mas eu não exporto suco, o empresário não é todo mundo que é afetado. Negativo. Né? Um tarifaço desse deixa a economia abalada, a confiança no país cai, investidores vão embora, dólares saem do país, e a moeda norte-americana acaba fazendo com que o real se desvalorize internamente. E isso acontece o quê? Tudo fica caro, a inflação volta ou sobe e complica a economia inteira. Então é uma tragédia um tarifaço desse. Agora, Donald Trump está fazendo exatamente o que ele falou que faria se fosse eleito durante toda a campanha dele. Só não ouviu quem não quis ouvir. E aí não se trata de uma resposta puramente comercial. É uma resposta que Donald Trump vem avisando há algum tempo. O que acontece? Os BRICS, por exemplo. Os BRICS, quando se reúnem, falam, eles demonizam os Estados Unidos, eles chamam o Israel de genocida, que é um parceiro histórico dos Estados Unidos. Os BRICS vão lá e falam mal da moeda americana, e falam contra o tal imperialismo,
Isso tudo, a CIA, o FBI, tá todo mundo lá de orelha em pé e enchendo de dossiê a mesa de Donald Trump. Então, quer dizer, não tem sentido mesmo comercial e lógico uma tarifa de 50%. É uma forma que o presidente americano disse na campanha que ia fazer. Ele falava que adora a tarifa, a palavra principal do vocabulário dele é tarifa. Então ele já falava que ia usar as tarifas como meio de pressão no país. Ele está fazendo isso com a China, fez com o Canadá, com o México, com a Colômbia, e chegou a hora agora dele virar os olhos aqui para a América do Sul e fazer com o Brasil. É exagerada? Eu acho que é. Mas é uma forma dele escalonar, porque a informação provavelmente que ele tem lá é que o país vai tentar dobrar a aposta, e eu acho que não é inteligente por parte da diplomacia brasileira fazer isso. Precisa-se chegar a uma solução diplomática, sentar à mesa e tentar ver o que pode ser feito. Agora, as pessoas estão confundindo isso com ingerência, né, com a soberania nacional. Não. Ele está usando uma tarifa para produtos que entram nos Estados Unidos. Isso ele pode fazer com uma canetada. Se isso vai ser bom, se vai ser ruim, se vai ser ruim para a própria economia americana, precisa ver o que vai acontecer. Não sabemos ainda. Mas que ele pode fazer isso? Sim, ele pode. Então, que os dois lados, né? O pessoal petista, lulista, o pessoal bolsonarista de direita, é tão cego, os dois lados, que ficam tentando disputar politicamente qualquer ação, seja ela qual for. Então precisa observar de longe, verificar o que está acontecendo, e isso tudo foi avisado, era tudo cristalino, só era questão de tempo. Na questão econômica eu concordo com você. Agora, quem colocou o assunto político na discussão foi o próprio presidente Donald Trump, quando ele diz que não concorda com a condução que está sendo feita na investigação de uma tentativa de golpe de Estado comandada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O que eu imagino que vai acontecer daqui para frente, o que eu analiso numa informação é uma análise dos fatos. Se de fato há uma aliança tão forte entre Donald Trump e a família Bolsonaro, e essa tarifa só está sendo colocada para 1º de agosto, o que me parece um jogo de cartas marcadas é nas próximas horas ou nos próximos dias o ex-presidente Bolsonaro levantar a voz e dizer: eu vou resolver essa situação. Aí o presidente Donald Trump recua das tarifas dizendo: só recuei por causa de Jair Bolsonaro. E aí ele cria um nome aliado diretamente a Donald Trump, que dizia durante o seu mandato que, olha, eu sou muito próximo do Donald Trump, eu sou muito parceiro do Trump. E o Trump não estava demonstrando isso. Aí vem a reunião dos BRICS, o Brasil passa a incomodar por utilizar uma moeda diferente do dólar, o Brasil passa a incomodar por criar parcerias comerciais além da América do Norte, com a Rússia, com a China, com os países do sul global, e os americanos olham para a gente como um quintal do país dele. Aí sim, Donald Trump usa a arma que mais dói num político brasileiro, a eleição do ano que vem. E cria esse clima de insegurança na economia por uma interferência na política brasileira. E o meu medo, para ser muito honesto, Senna, é que tem dia que eu durmo em 2025 e eu tenho a sensação de estar acordando em 64, sabia? Não, acho que é um exagero. Eu acho que existem aí várias facetas de um mesmo movimento. Tem o movimento dos BRICS, tem, claro, a proximidade do ex-presidente Bolsonaro com o presidente Trump, e tem a questão também da justiça brasileira, não no caso do inquérito do Bolsonaro, que isso, claro, que tem soberania total a justiça do Brasil, mas o fato do judiciário brasileiro, não podemos esquecer de ter tentado punir empresas americanas dentro de solo americano, com cidadãos americanos, com visto americano e com toda a sua vida ali dentro dos Estados Unidos, que são considerados ali protegidos pela legislação americana. Então são várias facetas, e que essas facetas todas estão incomodando o presidente dos Estados Unidos. Então são várias coisas ao mesmo tempo,
né? Ele fala um dia de BRICS, outro dia ele fala deixa o Bolsonaro em paz, outro dia tem lá a empresa dele processando nominalmente o Alexandre de Moraes. Então tem uma série de coisas que estão sendo feitas em conjunto, mas a gente tem que olhar separadamente e analisar cada uma delas de acordo com cada movimentação e cada coisa que se resolva. Não é assim, porque eu pessoalmente acho que o Bolsonaro tem lá uma familiaridade, tem uma sintonia com o jeitão do Trump dirigir lá o país, os Estados Unidos, mas ele não está com essa bola toda. Eu não imagino que uma fala do Bolsonaro vai fazer com que o Trump tome essa ou aquela decisão. Eu acho que é um conjunto de coisas e que o presidente Trump está há muito tempo de olho e que realmente tem coisas que fogem do razoável. Mas não tem uma reunião do presidente Lula com parceiros como o Irã, como China, como qualquer outro alinhado ideologicamente com o Brasil, que ele não mete o pau nos Estados Unidos. Então é um negócio que fala, não, peraí, agora vamos brincar, vamos jogar também. Agora não devemos esquecer, eles falam tanto de soberania, mas o Lula é a pessoa que mais fala dos outros países, tenta meter o B dele no que está acontecendo fora. Recentemente, ele foi na Argentina, segurou uma placa dizendo Cristina Kirchner livre. Ora, teve lá uma decisão da justiça argentina. Mas ele não pôs sanção por conta disso. Não, mas não precisa pôr sanção. Ele está falando para o mundo inteiro que ele não concorda com o que a justiça argentina fez. A sanção é uma questão que cada país usa a arma que tem. O Brasil não tem como colocar sanção, ele não tem essa força geopolítica para ficar sancionando. Contra a Argentina tem, Sena. Tem, mas aí depende. Tem país, o Brasil exporta carro para lá, importa coisa. Então aí depende, aí tem que ver quem tem mais garrafa para vender. Toda vez que você impõe sanção, o presidente Trump sofre uma pressão interna, porque quando ele aplica sanção num produto, ele ferra um setor dentro dos Estados Unidos. Então, você tem que fazer... É um jogo de xadrez. Eu vou movimentar essa peça, mas vai ter outra peça movimentando ali do adversário. Vamos ver como é que tá. Agora, historicamente, desde o início do governo, todo mundo que teve taxação dos Estados Unidos sentou para negociar. Não ficou falando grosso... E isso é claro que o Brasil tem uma situação inferior numa guerra comercial com os Estados Unidos. Não dá pra gente tapar o sol com a peneira. Acho que só a China fala de igual para igual hoje com os Estados Unidos. E mesmo assim, exatamente. Tem que e mesmo assim negociar. sentou para conversar. É claro que o presidente da China lá, Xi Jinping, falou, grosso também, falou que elevou a taxa, aí os Estados Unidos elevou mais e ficaram naquela discussão, e depois sentaram. Parece que a situação, pelo menos momentaneamente, se resolveu. Agora, eu acho que é um imbróglio que está colocado, que, como eu disse e repito, tem 1000 facetas. Não dá para colocar num bolo só e usar ideologicamente isso. Acho que precisa se analisar caso a caso com responsabilidades, principalmente o governo brasileiro com responsabilidade. Você vê que o STF está quietinho, não soltou nota, não falou nada. Os ministros que adoram ficar falando, dando entrevista, estão quietinhos, eles estão querendo que a diplomacia resolva e às vezes, né? Acho que tem que baixar a temperatura. Existe algum cenário que, após essa data limite que ele colocou, ele possa recuar depois da data? Depois do dia 1 de agosto, né? Se existe algum cenário que ele possa recuar depois disso? Eu acho que sim, eu acho que é diplomacia. Isso pode mudar daqui 1 hora. Isso pode mudar daqui 1 semana. Agora, até lá, a insegurança do que vai acontecer mexe com a Bolsa de Valores, mexe com a tarifa do dólar, mexe com os preços da produção interna, mexem com o agronegócio que agora não sabe para que lado vai. E isso tudo
mexe com a nossa compra no supermercado no final da semana. Esse é o problema. É uma tragédia geral. Esse é o impacto maior. Agora, gente, não adianta ficar culpando um lado e o outro. A carta do Donald Trump, o que ele põe na rede social dele, é muito cristalino, é muito claro. Ele está culpando outra coisa. Então, quer dizer, não interessa se ele está certo ou se está errado. Ele está falando cristalinamente que ele não está feliz com as instituições brasileiras. E a taxação é por causa disso. Né? Ele não tem como ouvir uma fofoca da família Bolsonaro lá nos Estados Unidos e tomar uma decisão dessa magnitude contra um país. Mas ele colocou isso na carta, então oficialmente ele está levando isso em consideração. Ele leva em consideração porque ele acha que é isso que está acontecendo, não é porque teve fofoca do brasileiro, entendeu? É isso que ele pensa mesmo. Uhum. O Donald Trump pensa isso. Se ele está certo ou está errado, não está aqui a discussão. Mas não é porque alguém foi fazer fofoca no ouvido dele que ele passou a pensar isso. Eu tenho o sentimento de que ele tinha isso como carta na manga, que já há muito tempo ele esperava a hora de utilizar e atacar onde mais dói no governo Lula. Agora, isso vai ter reflexo também num processo eleitoral. O Brasil está deixando muito claro, nós não vamos mudar a investigação em andamento com relação ao presidente Bolsonaro, porque Donald Trump está querendo mexer nas nossas instituições. Acho que isso todos nós concordamos, que essa soberania não pode ser afetada. Não, isso não tem mesmo como mudar. Não tem como mudar uma coisa dessas. É aí que eu tenho medo de acordar em 64. Não tem jeito. Se o Brasil o que você acha? Que vai vir tropa americana aqui? Não dá. Então eu acho que aí a soberania do país, do Brasil, vai ter que ser até o fim. Agora, se concorda ou não, se vai ter tarifa ou não, é outra coisa. 11h27, se deixar o assunto vai até as 3 horas da tarde, mas o assunto vai continuar na Rádio Bandeirantes Campinas. Porque agora vem o Nossa Área com Carlos Henrique, depois a edição nacional e a partir de 1 da tarde o Bora Brasil com Ana Paula Rodrigues nas férias de Joel da Atena. Na programação da Band Mais TV, a Nath Luquezzi espera você a partir de 1h30 da tarde com a Lari Lopes no Band Mulher, que hoje traz quais atrações, Nath? Aproveitar o friozinho, quais será que são os cuidados que a gente tem que ter com os nossos pets? Eles sofrem, principalmente os idosinhos, os filhotes. A gente vai trazer aqui um veterinário, um especialista para contar para vocês. E temos receita, porque hoje é quinta-feira, pré-sextou, já vamos preparar o finalzão de semana de vocês. E à 1h30 da tarde eu também trago todas as fofocas do mundo dos famosos. Dá para adiantar o prato? Camarão. Eita. Tem camarão. Gostam de camarão? Adoro, só não tem dinheiro para comprar. Exatamente. E agora piorou. Pois é, mas aqui no Bom de Mulher a gente traz para você uma receita deliciosa. Walter Sena espera você às 6:50 da noite no Band Cidade Coladinho com o Brasil Urgente. Até lá, Sena. Até lá, obrigado pessoal. Até mais. A nossa edição do Manhã Bandeirantes fica por aqui. Amanhã estamos de volta, sexta-feira, um pouquinho mais tarde, às 10h30 da manhã, depois do Gustavo Frison e do Léo Gaspar Mota com o Circuito Imobiliário. Vem aí o Nossa Área com os trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som e na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Nós agradecemos a sua companhia e reforçamos o convite. Continue com a gente, continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes. Pessoas com o nome negativado têm até sexta-feira, dia 11 de julho,